Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos por nos manter vivos até hoje. Entregamos também os nossos problemas, o Senhor conhece todos eles. Nos ajuda a entender tudo que foi dito agora, Pai. Conceda-nos o Espírito Santo, em nome de Yahushua, o Teu Filho, que morreu por nós na cruz do Calvário e hoje se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 10, que diz: os anjos desde o tempo dos juízes até o primeiro reinado. Yahushua, o Filho do Eterno, como o anjo do Eterno Altíssimo. Nos tempos antigos, quando o Eterno enviou seus anjos para ministrarem a indivíduos ou com eles se comunicarem, ao estes tomarem consciência de que haviam visto um anjo e com ele conversado, enchiam-se de temor reverente e pensavam que morreriam. Tinham um conceito tão exaltado da terrível majestade e poder do Eterno, que ao entrar em contato com aqueles que provinham diretamente de sua santa presença, julgavam que seriam destruídos. Juízes, capítulo 6, versículos 22 e 23. Juízes, capítulo 13, versículo 21 e 22. Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15. E Espiritual Gifs, volume 4, página 152. Depois da morte de seu líder, Josué, e dos anciãos que a ele se haviam associado, o povo gradualmente reincidiu em idolatria. O Altíssimo não permitiu que os pecados do povo ficassem sem reprovação. Havia ainda adoradores fiéis em Israel, e muitos outros, por hábito ou pela anterior tradição, frequentavam o culto ao Eterno no tabernáculo. Uma grande multidão reunira-se para certa festividade religiosa, quando um anjo do Eterno, que antes se apresentara em Gilgal, agora apareceu à congregação em Siló. Este anjo, o mesmo que aparecera a Josué quando da tomada de Jericó, era ninguém menos que o Filho do Altíssimo. Mostrou ao povo que ele não quebrara suas promessas a eles, mas que da parte deles ocorrera violação do solene concerto. Sucedeu que, falando o anjo do Altíssimo Yahu, estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Sacrificaram ali ao Altíssimo. Juízes, capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, este arrependimento não produziu resultados duradouros. Things of the Times, 2 de junho de 1881. Gideão. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e integridade. A Gideão veio o chamado divino para libertar seu povo. Estava ocupado, na ocasião, a malhar o trigo, enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio,
meditava com tristeza na condição de Israel e considerava como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo. Subitamente, o anjo do Altíssimo, Yahweh, apareceu e a ele se dirigiu com estas palavras: O Altíssimo é contigo, varão valoroso. Juízes capítulo 6, versículo 12. Patriarcas e Profetas, página 546. O anjo cobrira a divina glória de sua presença, mas ele não era outro senão Yahushua, o Filho do Eterno. Quando um profeta ou anjo apresentava uma divina mensagem, suas palavras eram: assim diz o Altíssimo, eu farei isto. Mas no tocante à pessoa que esteve com Gideão, entretanto, é dito que o Altíssimo Yahweh disse: eu hei de ser contigo. Juízes capítulo 6, versículo 16. Desejando mostrar honra especial a seu ilustre visitante e havendo obtido a promessa de que o anjo esperaria seu regresso, Gideão correu à sua tenda e de suas escassas reservas preparou um cabrito e pães sem fermento, os quais apresentou diante dele. Quando o presente foi colocado diante do anjo, este ordenou: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. Juízes capítulo 6, verso 20. Gideão obedeceu e então o Altíssimo concedeu-lhes o sinal que ele almejava. Com o cajado que trazia na mão, o anjo tocou a carne e os pães asmos, fogo subiu da rocha e consumiu toda a oferenda como sacrifício, e não como refeição hospitaleira, pois ali se encontrava o Eterno, Yahweh, e não o homem. Após essa prova de seu divino caráter, o anjo desapareceu. Convencido de que estivera vendo o Filho do Eterno, Gideão encheu-se de temor, exclamando: Ah, Altíssimo Yahweh, que eu vi o anjo do Altíssimo face a face. Juízes capítulo 6, verso 22. Graciosamente, o anjo do Altíssimo Yahweh apareceu pela segunda vez a Gideão e lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Juízes capítulo 6, verso 23. Estas preciosas palavras foram proferidas pelo mesmo compassivo Salvador que afirmou aos assustados discípulos enquanto o mar agitado: Tende bom ânimo, sou eu. Mateus capítulo 14, versículo 27. Foi também ele quem apareceu aos que, pesarosos, se haviam reunido no cenáculo superior, proferindo as mesmas palavras antes apresentadas a Gideão: Paz seja convosco. Lucas capítulo 24, verso 36. Things of the Times, 23 de junho de 1881. Sansão. Em meio da ampla apostasia, os fiéis adoradores do Eterno continuaram a pleitear com ele o livramento de Israel. À beira do território montanhoso, sobranceiro, a planície da Filístia, achava-se a cidadezinha de Zorá. Ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que, em meio da deserção geral, permaneceram fiéis ao Eterno. A mulher de Manoá, a qual não tinha filhos, o anjo do Altíssimo, Yahushua, apareceu com a mensagem de que ela teria um filho, por meio de quem o Eterno começaria a livrar Israel. Em vista disso, o anjo lhe deu instruções com relação aos seus próprios hábitos e também quanto ao tratamento do filho. A mulher procurou o marido e, depois de descrever o anjo, repetiu sua mensagem. Então, receosos de que cometesse algum erro na importante obra
a eles confiada, orou o esposo: Rogo-te que o homem do Eterno que enviaste ainda venha para nos outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes capítulo 13, verso 8. Quando o anjo de novo apareceu, a ansiosa indagação de Manoá foi: qual será o modo de viver e serviço do menino? Juízes capítulo 13, verso 12. A instrução prévia foi repetida: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Juízes capítulo 13, versículos 13 e 14. Patriarcas e Profetas, páginas 560 e 561. Manoá e sua esposa não sabiam que aquele que eles se dirigiam era Yahushua. Imaginaram-no como um mensageiro do Altíssimo, não conseguindo, contudo, determinar se era um profeta ou um anjo. Desejando manifestar hospitalidade para com o visitante, convidaram-no a permanecer enquanto lhes preparavam um cabrito. Desconhecendo, porém, a natureza do hóspede, não sabiam se deveriam colocar a oferta diante dele como alimento ou como oferta queimada. O anjo respondeu: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, a oferecerás ao Altíssimo Yahweh. Juízes capítulo 13, verso 16. Sentindo-se agora seguro de que o visitante era um profeta, Manoá perguntou: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Juízes capítulo 13, verso 17. A resposta foi: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes capítulo 13, verso 18. Percebendo o caráter divino do hóspede, Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Altíssimo Yahweh, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. Juízes 13, 19. Fogo proveio da rocha e consumiu o sacrifício. E enquanto a chama subia em direção ao céu, o anjo do Altíssimo subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Juízes capítulo 13, verso 20. Já não existiam mais dúvidas quanto à natureza do visitante. Sabiam que seus olhos haviam contemplado o Santíssimo, que, encobrindo sua glória na coluna de fogo, houvera sido o guia e ajudador de Israel no deserto. Surpresa, reverente, temor e mesmo terror encheram o coração de Manoá, que apenas conseguiu exclamar: certamente morreremos, porquanto temos visto o Eterno. Juízes capítulo 13, verso 22. Nós sabemos que ninguém, nenhum homem jamais viu a face do nosso Pai Celestial. Sua companheira, contudo, possuiu mais fé que ele nessa hora solene. Lembrou-lhe de que o Altíssimo aceitara seu sacrifício e ainda lhes prometera que teriam um filho, o qual iria libertar Israel. Isso constituía evidência de favor, não de ira. Things of the Times, 15 de setembro de 1881. No devido tempo, cumpriu-se a promessa feita a Manoá, através do nascimento de um filho, a quem foi dado o nome de Sansão, por ordem do anjo. A cabeça do menino não deveria ser raspada, pois ele fora consagrado ao Eterno, desde o nascimento, para ser nazireu. Things of the Times, 6 de outubro de 1881. Samuel e Eli. Samuel era uma criança rodeada das influências mais corruptoras. Via e ouvia coisas que lhe ofendiam a alma. Os filhos de Eli, que ministravam nas cerimônias sagradas, eram regidos por Satanás.
Esses homens contaminavam toda a atmosfera que o cercava. Dia e dia, homens e mulheres eram fascinados pelo pecado e a injustiça. No entanto, Samuel vivia incontaminado. Imaculadas eram suas vestes de caráter. Não tomava parte nem sentia o menor prazer nos pecados que enchiam todo Israel com terríveis rumores. Samuel amava o Eterno, mantinha a alma em tão íntima comunhão com o céu que um anjo foi enviado para falar com ele relativamente aos pecados dos filhos de Eli, os quais estavam corrompendo a Israel. Testemunhos Seletos, volume 1, página 398. As transgressões dos filhos de Eli eram tão terríveis que nenhum sacrifício podia expiar seus pecados intencionais. Esses pecadores conduziram a arca ao acampamento de Israel. O Eterno permitiu que sua arca fosse tomada pelos inimigos para mostrar a Israel que era vão confiar na arca, e símbolo de sua presença enquanto profanavam os mandamentos contidos na mesma. Os filisteus criam que ao conquistar a arca também estavam conquistando o famoso Deus dos israelitas. Esse Deus aqui é D minúsculo, tá? O qual desempenhara tantas maravilhas por eles e os tornara um terror para os seus inimigos. Levaram a arca para Asdod e a depositaram num esplêndido templo, construído em honra do mais popular de seus deuses, Dagon, colocando-a ao lado deste. Pela manhã, os sacerdotes daqueles deuses entraram no templo e se aterrorizaram ao verem Dagon caído com a face na terra diante da arca do Altíssimo. Os anjos do Eterno, que sempre acompanhavam a arca, prostraram este ídolo inconsciente e o mutilaram para mostrar que o Eterno Altíssimo vivente se encontrava acima de todos os deuses, e diante dele qualquer deus pagão é como nada. Espiritual Gips, volume 4, páginas 106 e 107. Os homens de Bet-Semes rapidamente espalharam a notícia de que a arca estava em seu poder, e o povo do território circunvizinho reuniu-se para festejar a sua volta. A arca fora posta sobre a pedra que a princípio servira de altar. E diante dela sacrifícios adicionais foram oferecidos ao Altíssimo. Em vez de prepararem um local conveniente para a sua recepção, permitiram que ela ficasse no campo da ceifa, como continuassem a olhar para o receptáculo sagrado e falar acerca da maneira maravilhosa por que havia sido recuperado. Começaram a conjecturar sobre onde jazia o seu poder peculiar. Finalmente, vencidos pela curiosidade, removeram a cobertura e arriscaram-se a abri-la. Mesmo os filisteus gentios não haviam ousado remover a sua cobertura. Anjos do céu invisíveis sempre a acompanhavam em todas as suas viagens. A irreverente ousadia do povo de Bet-Semes foi prontamente punida. Muitos foram feridos de morte instantânea. Patriarcas e Profetas, página 589. Saul e Jonatas. O Eterno havia elegido Samuel para julgar a Israel. Era ele honrado por todo o povo. O Eterno devia ser reconhecido como grande líder, mas ainda assim designou-lhes dirigentes e os incumbiu com o seu espírito, comunicando aos mesmos sua vontade por intermédio dos anjos. Espiritual Gips, volume 4, página 67. Por causa do pecado de Saul em sua oferta presunçosa, o Altíssimo não lhe daria a honra de vencer os filisteus. Jonatas, o filho do rei,
Homem que temia o Altíssimo, foi escolhido como instrumento para libertar Israel. Anjos celestiais protegiam a Jonatas e seu auxiliar. Anjos combatiam ao seu lado e os filisteus caíram diante deles. Patriarcas e Profetas, página 623. Anjos do Eterno lutaram ao lado de Jonatas, de modo que os filisteus caíram à sua volta. Grande temor invadiu os exércitos dos filisteus, tanto no campo de batalha quanto na retaguarda. A terra tremeu debaixo de seus pés, como se uma grande multidão de cavaleiros e carruagens viessem se deslocando para a batalha. Jonatã e seu pajem, e mesmo o exército filisteu, souberam que o Altíssimo estava operando a libertação dos hebreus. Espiritual Gifs, volume 4, página 70. A juventude de Davi. Samuel não tomou a dar instruções divinas a Saul. O Altíssimo não podia empregar o rei para executar seus propósitos. Entretanto, enviou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi, a quem escolhera para ser dirigente em lugar de Saul, a quem já rejeitara. Quando os filhos de Jessé desfilaram diante de Samuel, este haveria escolhido a Eliabe, de elevada estatura e digna aparência, mas o anjo do Eterno estava ao lado do profeta para orientá-lo na importante decisão, instruindo-o a não julgar de acordo com a aparência. Eliabe não temia o Altíssimo, seu coração não era reto para com o Eterno. Haveria sido um dirigente orgulhoso e exigente. Nenhum foi encontrado entre os filhos de Jessé, exceto Davi, o mais jovem, cuja humilde ocupação era a guarda de ovelhas. Espiritual Gifs, volume 4, páginas 77 e 78. Davi não se destacava pela estatura. Sua face, contudo, era bela, expressando humildade, honestidade e verdadeira coragem. O anjo do Eterno indicou a Samuel que este deveria ser ungido, por ser o escolhido do Altíssimo. A partir desse momento, ele concedeu a Davi um coração prudente e entendido. The Spiritual of Propensity, volume 1, página 368. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, tinha ciúmes do irmão, pois este fora honrado à frente dele, desprezando-o e o tratava como alguém inferior a si mesmo. Acusou-o diante de outras pessoas de haver escapado às escondidas do pai para presenciar a batalha. Davi repeliu a injusta acusação, dizendo: "Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta." 1 Samuel, capítulo 17, verso 29. Davi não explicou detalhadamente ao irmão que viera para auxiliar Israel, que o Eterno o enviara para matar Golias. O Eterno o elegera para governar Israel, enquanto os exércitos do Iarro vivo se encontravam em perigo. Ele fora dirigido por um anjo para libertar a Israel. The Spirit of Propensity, volume 1, página 371. Saul encontra-se com um anjo. Saul permitiu que os impulsos controlassem seu julgamento, até que ele imergisse numa furiosa paixão. Apresentava acessos de ira e loucura, momentos em que estava pronto a tirar a vida de quem quer que se opusesse à sua vontade. Foi o caráter imaculado e a nobre fidelidade de Davi que despertaram a ira do rei. Percebia a vida e o caráter deste como sendo uma censura a si próprio. Saul chegou a Ramá e se deteve junto ao grande poço de seco. O povo chegava ali para tirar água, e Saul perguntou-lhes: onde estavam Samuel e Davi, quando lhe foi dito que eles se achavam em Naiote? Apressou-se em chegar lá, mas o anjo do Altíssimo encontrou-o no caminho e passou a controlá-lo.
o Espírito do eterno Yahweh o manteve em seu poder, de modo que prosseguiu pelo caminho proferindo orações, intercaladas com predições e melodias sagradas. Profetizou a vinda do Messias como Redentor do mundo. Chegando em Naiote de Ramá, despojou-se das vestes reais e passou um dia e uma noite junto a Samuel e seus discípulos, sob a influência do Divino Espírito. Things of the Times, 24 de agosto de 1888. Encontro de Saul em Endor e sua morte. De novo foi declarado guerra entre Israel e os filisteus. Saul soubera que Davi e sua força estavam com os filisteus e esperava que o filho de Jessé aproveitasse esta oportunidade para vingar-se dos males que tinha sofrido. O rei estava em grande angústia. No dia seguinte, Saul deveria empenhar-se em batalha com os filisteus. As sombras de eminente condenação juntavam-se negras em redor dele. Almejava auxílio e guia, mas em vão procurou conselho da parte de Yahweh. O Altíssimo, Yahweh, lhes não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Foi dito ao rei que uma mulher que possuía espírito de feitiçaria estava morando em um esconderijo, em Endor. Esta mulher entrara em concerto com Satanás para entregar-se ao seu domínio e cumprir seus propósitos. E em troca o príncipe do mal operava prodígios para ela e revelava-lhe coisas secretas. Disfarçando-se, Saul saiu de noite apenas com 2 auxiliares, a fim de buscar o retiro da feiticeira. Sob o manto das trevas, Saul e seus auxiliares se encaminharam através da planície e, passando com segurança pelos exércitos filisteus, atravessaram o cume das montanhas em direção à morada solitária da feiticeira de Endor. Depois de praticar seus encantamentos, ela disse: vejo deuses que sobem da terra. Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 13 e 14. Não foi o santo profeta do eterno Yahweh que veio com o poder dos encantamentos de uma feiticeira. Samuel não estava presente naquele antro de espíritos maus. A aparência sobrenatural apenas foi produzida pelo poder de Satanás. Patriarcas e Profetas, páginas 675, 676 e 679. As primeiras palavras da mulher sob o poder de seus encantamentos foram dirigidos ao rei: porque não tens enganado, pois tu mesmo és Saul. 1 Samuel, capítulo 28, verso 12. Assim, o primeiro ato do espírito mau que personificou o profeta foi comunicar-se secretamente com aquela ímpia mulher para avisá-la do engano que fora praticado para com ela. A mensagem do protenso profeta foi: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e o Eterno se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Quando Samuel vivia, Saul desprezara seu conselho e ressentira-se de suas reprovações. Agora, porém, na hora de sua angústia e calamidade, sentiu que a guia do profeta era sua única esperança, e a fim de comunicar-se com o embaixador do céu,
recorreu em vão ao mensageiro do inferno. Saul se colocara inteiramente no poder de Satanás. E agora aquele cujo único deleite consiste em ocasionar miséria e destruição. Prevaleceu-se da oportunidade para efetuar a ruína do infeliz rei. Em resposta ao agoniado rogo de Saul, veio a terrível mensagem que pretendia-se provinha dos lábios de Samuel. Por que, pois, a mim me perguntas, visto que Iarro tem te desamparado e se tem feito teu inimigo? Como tu não deste ouvidos à voz do Altíssimo, por isso o Altíssimo entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Samuel capítulo 28, versículos 16, 18 e 19. Patriarcas e Profetas, página 680. Quando Saul interrogou Samuel, o Altíssimo não fez que este aparecesse ao rei. Samuel nada viu. Não foi permitido a Satanás perturbar o repouso do profeta na sepultura, trazendo realmente de volta na caverna de Endor. O Eterno não outorga a Satanás o poder para a ressurreição de mortos. Entretanto, anjos malignos assumem a forma de amigos mortos, falando e agindo como estes. E através destes supostos amigos mortos, Satanás opera mais poderosamente sua obra do engano. Sabia como representá-lo diante da feiticeira de Endor e, igualmente, pode prever com acerto a sorte de Saul e seus filhos. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 376. O relato escriturístico da visita de Saul à mulher de Endor tem sido uma fonte de perplexidade a muitos estudiosos das Sagradas Escrituras. Há alguns que assumem a oposição de que Samuel estava efetivamente presente na entrevista com Saul, mas a própria Sagrada Escrituras oferece base suficiente para uma conclusão contrária. Se, como alguns pretendem, Samuel estava no céu, ele deveria ter sido chamado dali, ou pelo poder do Eterno, ou pelo de Satanás. Ninguém poderá crer por um momento sequer que Satanás tivesse o poder de chamar do céu o santo profeta do Eterno, para honrar os enganos de uma mulher perdida. Tampouco podemos concluir que o Eterno o chamasse à caverna da feiticeira, pois o Altíssimo Iarro já se havia recusado a comunicar-se com Saul por meio de sonhos, por Urim ou por profetas. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Tais eram os meios indicados por Iarro para a comunicação, e ele os não preteriria para transmitir a mensagem pela operação de Satanás. A própria mensagem traz prova suficiente de sua origem. Seu objetivo não foi levar Saul ao arrependimento, mas impedi-lo à ruína. E isto não é obra de Iarro, mas de Satanás. Ademais, o ato de Saul foi consultar uma feiticeira. É citado nas Escrituras como um motivo porque ele foi rejeitado por Iarro e abandonado à destruição. Morreu Saul por causa de sua transgressão, com que transgrediu com o Altíssimo por causa da palavra do Altíssimo, do qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Altíssimo, pelo que o matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Patriarcas e Profetas, página 683. Então, meu irmão, minha irmã, Satanás, ele engana as pessoas através do espiritismo. Pessoas que já dormem, que já partiram, nada sabem. Eles só vão ressuscitar ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Isso não quer dizer que eles estejam perdidos. Muitos desses que andavam por esses caminhos mudaram, se arrependeram
Então teremos surpresas no céu. Muitos achamos que estarão lá, não estarão. E alguns que acharemos que estarão perdidos, estarão lá. Não devemos julgar as pessoas. Mas é fato que devemos examinar as Escrituras para saber o que o nosso Pai Celestial deseja. E Satanás é o pai da mentira. Ele engana as pessoas. Ele tem o poder de transfiguração, de aparecer na aparência que quiser diante de nós. E aquele que conhece as Sagradas Escrituras, mesmo que seja a imagem de um parente nosso, nós sabemos que é a presença de Satanás, porque está escrito. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Filho do Eterno, e que o Espírito Santo dele habite em você e em mim, e ele possa nos ajudar nessa caminhada final. Amém.